Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em um parque ambiental, dessa vez na cidade de Nimes, a nossa cidade. Aqui nesse lugar eu vou estar entrevistando alguém muito especial que vai trazer um testemunho super forte sobre possessão demoníaca. Fica ligadinho então aí, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai somar na tua vida espiritual de maneira poderosa, hein? Pessoal, nós estamos chegando aqui agora com a pessoa que nós vamos entrevistar. Não, eu vou deixar essa pessoa à vontade para ela relatar tudo aquilo que ela viveu para até então ter um encontro com Deus, tá bom? Essa pessoa está aqui. Apresento-vos a nossa irmã Shirley. A Shirley, ela é minha esposa, para quem não conhece, né? Estamos aqui acompanhados do nosso caçula, levou 1 ano e 7 meses. Então ela vai contar essa experiência, não é isso, Shirley? Sim, vou ela contar. vai contar essa experiência que ela teve de possessão demoníaca. Então, é algo que vem acontecendo na vida de muitas pessoas, mas que infelizmente essas pessoas, não sei porquê, elas preferem sofrer, algumas, não é todas não, preferem sofrer com tudo isso do que procurar ajuda, né? Então, você vai se inspirar, né, nessa história aqui emocionante. Eu tenho certeza que Deus vai estar falando, ministrando ao coração de muita gente para ser liberta, como também de pessoas para entenderem esse processo de libertação. Vai contar o testemunho dela para vocês aí num resumão. Com certeza vai abençoar poderosamente a sua vida. Olá a todos, pessoal. Estou passando aqui para contar o meu relato, né, sobre a minha convenção. Eu quero me apresentar desde já. Eu me chamo Shirley, sou a esposa do pastor Júnior e vou aqui falar para vocês, né, um pouco do meu testemunho. Antes de eu completar meus 15 anos, eu já tinha tormento assim, quando eu estava dormindo. Eu era paralisada, tentava me acordar, mas não conseguia, e havia uma batalha, né? E eu não sabia literalmente porquê daquilo, não sabia como resolver aquilo, e também, para falar a verdade, eu acho que eu nem cheguei a informar minha mãe disso, desses pesadelos que eu tinha, né, na época. Mas quando eu completei meus 15 anos, após os 15 anos, eu estava numa lanchonete assim com a minha mãe, nossos amigos, e eles começaram a falar sobre macumba, né, sobre o mundo espiritual, né, direcionado a macumba, né. E eu comecei a passar muito mal com aquilo. Eu comecei minha cabeça a girar, meu coração a acelerar. E eu já tinha tido outra experiência com isso, quando outra pessoa, antes dos meus 15 anos, só falou do mesmo assunto, né. E eu sentia meu coração acelerar, eu ficava muito ofegante, né. Só que nesse dia foi muito forte. Então eu lembro que eu falei para minha mãe e ela até brigou comigo também por não saber, né, não saber lidar com isso. E ela falou: para com isso, tira isso da tua cabeça. E brigou ali comigo, mas não sabia o que fazer. E aí nós voltamos, né, nós voltamos para a mesa novamente. E quando eu voltei para a mesa, começou novamente aquilo muito forte. E aí eu comecei a gritar, desesperada, comecei a gritar. A sensação era como se alguém fosse me pegar naquele momento. Era essa sensação. Eu, na realidade, na época não existia, né? Não tinha nome, mas eu acredito que eu tive naquele momento uma crise de pânico do medo, né? Porque era essa sensação, um medo horrível, um medo que eu não sabia que ninguém pudesse ali me ajudar. Mesmo estando aquelas pessoas do meu lado, era como se elas fossem incapazes de me ajudar. Era essa sensação. E eu gritava, desesperada. E aí eu lembro que um amigo nosso que estava com a gente, ele falou para nós, o Alexandre, ele me abraçou e ele começou a chamar o nome de cada espírito, né, da macumba, né? Eles dão um nome, acho que era Maria Padilha, enfim, né, esses nomes. E eu não sei o motivo, mas eu acredito que havia um motivo em cima disso, né? Claro que sim. E eu fui me acalmando com aquilo, e eu me acalmei. Aí voltamos para casa e eu estava ainda assim, meio assim, né? Sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas enfim, eu dormi naquela noite. Depois eu me espantei de novo na madrugada, né? E eu me espantei com um pesadelo, foi um pesadelo rápido,
E aí, de repente, eu olho pra minha camisa, eu não tinha nem parado pra pensar, né? Não tinha nem parado pra pensar. São muitos detalhes, né? Então, eu vou contar só esse detalhe porque é difícil. É difícil pra mim não contar detalhes, porque até esses detalhes são importantes. Então, eu tava com uma camisa, tipo, cheia de caveira. E algo me dizia dentro de mim, tira essa camisa, né? Porque ela tá atraindo também. E aí eu peguei e tirei, foi que eu consegui dormir bem o resto da noite. E, enfim, só que não parou por aí, né? Esses tormentos continuaram, não sei por quanto tempo, mas eu lembro de uma ocasião que eu estava em casa, né? Estava em casa e estava passando uma novela, O Anjo Caiu do Céu. E estava minha irmã, o meu sobrinho, que é o mais velho, né? Ele tinha 1 ano e pouco. Eu estava assistindo aquilo ali, aquela novela, e aí eu comecei a escutar um barulho esse trek, quebrando algo. E eu falei assim pro meu amigo, né, não lembro, a minha irmã não estava, eu falei, tu tá escutando? Eu tô escutando? Ele falou, sim, eu tô escutando. Aí eu peguei e me levantei. Nisso que eu me levanto, eu vou para trás da porta, aí tem um pires atrás da porta, né, e uma vela, porque nós acreditávamos que aquilo ali podia trazer proteção, não é? Foi feita uma defumação em casa e a gente acreditava que aquilo ali ia me proteger de alguma forma, só que não, pelo contrário. Quando eu olhei, a lajota estava quebrada, a vela estava como se alguém tivesse jogado cachaça em cima daquela vela, mas ela não estava apagada, estava transbordando assim, sabe, de líquido. Quando eu olhei para aquilo, a minha cabeça girou, voltou novamente a crise do pânico, medo, e eu falei para minha irmã, pega o meu sobrinho, segura ele porque eu não tô aguentando mais. Saí correndo desesperada ali e não sabia nem para onde ir. Eu só queria me livrar daquele pânico que eu estava sentindo. E eu lembro que eu olhei assim para o meu lado direito, eu vi um homem vestido todo de branco, e esse homem, ele estava como um marinheiro mesmo, ele estava caminhando, era como se ele fosse um morador ali chegando. E aí eu estava olhando assim, paralisada para ele, né? Porque eu corri, parei na praça e fiquei olhando. E aí, de repente, meu amigo me alcançou, que ele estava correndo atrás de mim, e ele me sacudiu. E nisso que ele me sacode, ele fala assim, eu lembro que ele fala assim, Shirley, te acalma. E ele foi falar perto de mim assim, eu lembro que ele me largou e deu um grito, porque ele escutou um grito no ouvido dele, né? E ele ficou desesperado. E depois eu virei novamente ali para aquela pessoa que eu tinha visto, né? E aí eu vi que não tinha ninguém. Até mesmo eles depois falaram que não tinha nenhum marinheiro, nenhum homem vestido com a farda da marinha. E aí, como esse meu amigo, a irmã dele trabalhava, né? Tinha um terreiro. E aí eles resolveram me levar para lá. E aí eu cheguei lá. Era um tipo de possessão que eu lembro sim das coisas, não tudo, mas eu lembro. Mas eu não tinha controle emocional, eu não conseguia me controlar, eu não conseguia ser eu mesma, sabe? Era algo muito forte que me impulsionava a fazer e falar coisas. E aí eu cheguei lá nesse terreiro, na casa da irmã do meu amigo, justamente com a minha família, né? Eu lembro uma coisa que eu me deparei foi com um pena verde de 2 metros na casa, e eu olhei, me assustei com aquilo, né? Assim, me assustei não, né? Mas eu fiquei olhando. E aí a irmã dele entrou pra lá, eu lembro disso que ela entrou, ela se vestiu, né? E aí ela fez uma defumação em mim e depois me colocou num local lá dentro da casa dela que tinha uma poltrona cheia de imagens, né? Imagem da igreja católica, imagem da macumba. E ela me colocou ali. E eu lembro que ela falou pra mim assim, pensa em mim. E eu pensei, o que eu devo pensar? Aí eu me lembrei daquela estátua, né? Do pena verde. E dali, quando ela fez isso, automaticamente aquela perturbação, aquela força saiu de mim, que me fazia falar, agir de forma estranha, né? Estava possuída, né? E né, a gente viajou a semana passada para Castelo da Ria, onde está a minha família, e lá a gente relembrou esse momento, né? Que aconteceu comigo. E a minha mãe falou uma coisa. Eu lembro só de uma parte, ela falou da outra parte. Eu lembro que a mulher falou pra mim assim, ela tem um guia de frente, tem que fazer a cabeça dela. Aí a minha mãe, a gente conversando, né, a minha mãe falou que a outra falou assim, ela tem um guia de frente, mas tem um que é maior, que tá na frente dela. E aí ela levantou o dedo pra cima, né. E eu acredito, irmãos, que Deus sim, Ele permitiu tudo isso,
para que eu viesse ser liberta, né? Na realidade, Deus ele sabe como trabalhar, né? Na vida de cada pessoa. E o teu encontro começou quando, no caso? Depois de todas essas coisas aí, como foi para libertação acontecer na tua vida? Uma amiga nossa, ela era evangélica, uma amiga nossa, né? E aí ela começou a falar, ela foi falando, né, pra minha mãe, tudo que tinha o pessoal da igreja da Quadrangular, que eles poderiam ir lá em casa, orar por mim, tudo, e a minha mãe aceitou. E aí foi os irmãos da Quadrangular, e eles oraram por mim. Eu lembro que o pastor, o líder, não sei se era pastor, se era líder, perguntou pra mim e falou assim: você quer aceitar Jesus? Eu escutei literalmente uma voz com muita raiva, gritando, falando que não era pra me aceitar. Eu fiquei assim, meu Deus, né? Aí eu lembro que eu falei pra minha mãe e ela falou assim, falou com o pastor lá, olha, ela escutou uma voz, ele falou, não, isso aí é o inimigo, né? E aí eu aceitei Jesus, mas aceitei sem compromisso, pra falar a verdade. Aceitei por aquele momento ali. Mas né? foi liberta na hora? Os demônios pararam de atormentar? Deu uma pausa, mas eles não foram embora, até mesmo porque eu não aceitei Jesus de coração, né? Então eles não foram expulsos. Então eles tinham acesso à minha vida. E aí eles continuaram me perturbando. Eu lembro que eu vivia deitada de bruço, era um cansaço horrível, eu não conseguia ficar em pé, reta, era todo o tempo cansada e deitada de bruço. Aí até que o irmão dessa nossa amiga também, que era cristão na época, que era da Assembleia de Deus, falou que iria lá em casa. E ele mais outro irmão da Assembleia de Deus. E eles chegaram lá, fizeram a oração. E eu lembro que quando eles estavam fazendo a oração, eu senti uma luz muito forte em cima de mim, um clarão muito forte mesmo, que aquela luz puxava todo o peso do meu corpo. E quando aquela luz foi se afastando, ela levou aquele peso, né, que estava sobre mim. Tu viu a luz? Sim. Era a presença de Deus, né, no caso. No mundo espiritual, sim, com meus olhos fechados, eu estava sentindo aquela luz muito forte. Sentindo ou vendo? Eu via no mundo espiritual, né? E aí, após a oração, o irmão falou para mim, né? Jovem, eu tive 2 visões com você. A primeira foi quando eu entrei aqui na sua casa, eu vi um macaco nas suas costas, um pequeno macaco. E ele estava agarrado nas suas costas. Mas o Senhor expulsou ele, repreendeu. E a segunda visão, eu te via marchando no exército de Jeová. E aí eu fiquei assim, né? Eu guardei aquela visão, né, no meu coração. Eu sabia que para servir a Deus havia uma responsabilidade, eu tinha que ter uma renúncia, não era de qualquer forma. E aí eu comecei a falar para mim mesmo, um dia eu vou aceitar, um dia eu vou ser crente, um dia eu vou aceitar Jesus. E desde esse dia que o irmão orou, eles oraram em mim, né, lá em casa, cessou, nunca mais voltou. O pânico do medo, o peso nas costas, o pavor, a possessão demoníaca, né, que era uma possessão diferente daquelas que a gente vê, né, que a pessoa mesmo, eu não sei nem explicar. Então, foi dessa forma. E após isso, passou um ano, nós nos mudamos, e aí eu fui visitar a casa que estava em reforma, antes de nós irmos se mudar. Tinha uma pessoa que a gente conhecia de uma forma, antes de nós sairmos desse bairro, para ir para o atual bairro que a gente estava. Então a gente ia retornar para esse anterior, e essa pessoa, quando a gente foi lá fazer a reforma da nossa casa, que estava fazendo a reforma da nossa casa, essa pessoa estava totalmente transformada pelo poder de Deus. Ele era um ex-cachaceiro, e o nome dele é César. Para mim é importante falar o nome dele, porque ele foi uma bênção na minha vida também, né, como os outros, como os irmãos que chegaram lá para orar por mim. E ele começou a falar de Jesus. Eu nunca me esqueço, de 2001 isso. E aí ele começou a falar de Jesus para mim, né? E quando a gente se mudou de vez, aí que ele falava mesmo de Jesus para mim, né? Aí eu lembro que ele falou assim, Shirley, eu vou falar para ti sobre a história de Davi. Foi a primeira história da Bíblia que eu ouvi, que eu me apaixonei, e foi o chamado de Deus, foi através da história de Davi mesmo, sabe? Senti aquele chamado de Deus. E ele começou a falar, Davi era jovem, tudo, e era mesmo... E era tão Deus, que quando ele foi muito sábio. Ele falava em pedaços a história de Davi para mim.
Ele não contou logo tudo, ele foi contando aos poucos. Aí eu lembro uma vez que eu estava em casa sozinha, que eu queria saber mais, porque ele tinha me dado uma Bíblia, né? E eu falei assim, Senhor, eu queria tanto ouvir mais da palavra que o César falou para mim, de Davi, eu não sei onde que tá. E ninguém era da minha casa, era crente, nem acostumado a ler a Bíblia. Aí eu lembro que eu abri a palavra e caiu certinho em 2 Samuel, capítulo 17, que fala a respeito da história de Davi. Então, Deus, ele verdadeiramente, quando ele quer falar, quando ele quer operar na vida de uma pessoa, ele faz, e não tem limite para Deus, não existe limite. Então, aí César começou a pregar para mim, até que um dia César estava indo para a escola, eu falei, César, estava com sede de Deus, César, vem falar de Jesus. Ele falou, Shirley, hoje eu não posso, tenho que ir para a escola, mas vou te dar uma fita, aquelas fitas, né, que era de gravador. Cassete. Fita cassete. E aí eu comecei a escutar, era um testemunho que eu acredito que tem no YouTube, se você procurar. Assim, aí eu escutei aquela mensagem e eu senti uma vontade dele imensa de ir para a igreja. Ele não me levou para a igreja, mas eu senti naquela mesma noite uma vontade de ir para a igreja, e eu chamei uma vizinha do lado, que eu sabia que ela era crente, e aí ela me levou. E aí eu comecei a caminhar. Fui a semana toda, final de semana, no sábado deu uma fugida, Deus foi lá onde eu estava, falando para mim, vamos embora daqui. E eu perguntei para ele, você falou, não falei. Eu falei, meu Deus, eu escutei. Aí eu me lembrei, meu Deus, eu passei a semana toda indo para a igreja, e agora, o que eu estou fazendo? Aí eu pedi perdão para Deus e no domingo fui para a igreja. Para resumir, para terminar essa parte, irmãos, eu fui no domingo para a igreja, e o pastor estava ali no final do culto, né, fez o convite, lançou o convite para as pessoas que ali estavam. E eu não queria, não. Falar a verdade, eu não queria ainda aceitar Jesus, porque eu sabia do compromisso sério que é servir ao Senhor. E aí eu peguei, eu falei assim, ai não. Aí o pastor falou assim, jovem, vem cá. Aí chamou, né, o povo que estava. Ele falou assim, jovem. Só que antes dele falar, eu falei na minha mente, eu falei, Senhor, se for para mim ser uma pregadora do teu evangelho, eu te aceito. Aí o pastor olhou para mim nos meus olhos e falou assim, jovem, você não quer aceitar Jesus para ser uma pregadora do evangelho? E eu falei assim, sim, eu quero, eu aceito Jesus. E assim foi o meu primeiro passo, né, a minha conversão. Eu lembro que eu aceitei Jesus, foi muito rápido de eu ser batizado no Espírito Santo. Eu lembro que eu tinha 2 semanas na igreja, que eu buscava muito, eu tinha muito desejo. E aí eu fui batizada, só que eu não tinha o alicerce da palavra. Eu só ia para a igreja, eu não lia a Bíblia, não meditava na palavra, não jejuava. Então aí não tinha como eu me alicerçar, né? Quando veio o vento, quando veio a luta, eu não suportei. Fiquei desviada 7 meses, mas durante 7 meses, o Senhor não me deixou. O Senhor me visitava e dizia para mim, aí não é o teu lugar. Eu lembro uma vez que eu falei para o Senhor, andando na rua, porque eu sentia muito forte o chamado dele. E eu falei para o Senhor assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor me repreendeu. Falou no meu coração, não, tu não me amas. Se tu me amasse, tu largava tudo e me seguia. E eu falei assim, é verdade, Senhor, me perdoa. E aí, irmãos, eu resolvi buscar o Senhor pela minha libertação. Comecei para a igreja só em prol disso. Falei, eu vou orar e vou pedir para o Senhor me libertar, porque eu quero, mas não tenho força, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer oração, campanha, em cima de campanha. Aí teve um dia que eu falei assim, desisto, eu não tenho força não. Eu não vou, não vou. Vou esperar primeiro a minha mãe aceitar Jesus, para depois eu vir para Cristo. Aí eu fui na igreja nesse dia, aí Deus usou um pastor lá, um irmão, em revelação. E ele falou assim, tem uma pessoa aqui, que ela já faz um mês que ela tem feito campanha, e ela ainda não teve resposta daquilo que ela está pedindo. Mas Deus manda te falar, que antes que acabe esse mês, Deus vai te entregar a tua vitória. Aí eu falei, ai meu Deus, eu não vou levantar a mão, não será? Enfim, irmãos, não era ninguém, todo mundo queria a bênção, né? Aí no final eu levantei a mão, aí o irmão falou, é você. Aí eu falei, pronto. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que aproveitar o mundo, né? Eu sei que Jesus vai me libertar antes de acabar esse mês. E eu corria pra cá, corria pra ali, queria aproveitar o mundo. E quando foi, se eu não estiver enganado, 17 de fevereiro, foi numa terça-feira, eu voltei pro Senhor na casa da irmã Rosiane, do lado de casa.
tinha uma irmã da Assembleia de Deus, a irmã Maria José, e ela começou a orar lá por todo mundo. E Deus tomou aquela mulher em profecia. Eu lembro que eu estava sentada, com as mãos abertas, assim, né? Sentada. E ela passava a mão dela cheia de autoridade do Espírito de Deus. E ela falava assim: hoje eu quebro as correntes. Hoje eu troco o coração. Coloco um de carne. E ali depois, Deus o tomando ela, e eu senti aquela presença de Deus, aquele calor, aquela dúvida que toda vez alguém perguntava para mim se você quer aceitar Jesus, e tinha duas vozes que falavam, uma falava assim, sim, vem pro meus caminhos, e a outra falava, não, olha isso, olha aquilo outro do mundo. Aquela voz maligna caiu por terra naquele dia. E eu falei, sim, eu quero voltar para Jesus. E ali, desde aquele dia, eu nunca mais me desveio. Desde aquele dia, o Senhor tem segurado na minha mão, tem sido meu guia, tem sido a minha fortaleza, tem me sustentado, me deu um marido, me deu meus filhos, tem me abençoado. E eu vejo tudo em Deus na minha vida. Um dia, quem sabe, podemos falar outros testemunhos. Mas é esse o meu testemunho de conversão. O Senhor tem me sustentado. E é daqui para o céu. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que esse testemunho possa ser bênção na sua vida. E que você possa compartilhar com alguém. Tá bom? E Deus te abençoe. Pessoal, quero agradecer desde já os novos inscritos, tá bom? Pelo voto de confiança que vocês nos deram pro nosso trabalho continuar, né? Que na verdade um trabalho como esse só pode continuar se tivermos o apoio de cada um dos nossos novos amigos. E vocês receberam muitos conteúdos edificantes, impressionantes, que vai fazer a diferença na vida de vocês. Nós tínhamos pouco mais aí de 2.800 inscritos. Em 2 vídeos nós conseguimos aí a meta de 3.000 inscritos, né? Graças a Deus. Eu fico feliz que vocês tenham gostado dos nossos conteúdos. Fica aí no aguardo, vai ter muita novidade nesse canal.